Lembra quando Anthony Davis basicamente desistiu do time dele e forçou a saída de Nova Orleans? Ou quando Jimmy Butler exigiu uma troca várias vezes e se recusou a jogar até que seu pedido fosse atendido? Bem, uma coisa é procurar a diretoria para pedir uma troca, outra é simplesmente desistir ou até sabotar o plano de jogo do próprio time no meio de uma partida. Aos olhos de alguns torcedores, a reputação deles de desistentes nunca se recuperou. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em várias vezes em que jogadores chegaram ao fundo do poço e desistiram de seus times nas situações mais delicadas. Johnny Rondo está na 9ª temporada na NBA e passa para Ellis. Ele está em uma situação apertada. De 3 pontos. Rajon Rondo. Em termos de ser polarizador na opinião pública, Rondo provavelmente é o jogador com a imagem mais divisiva. Se você torce pelos Celtics, o ama pelo que trouxe ao time. Se você torce pelos Lakers, provavelmente gosta dele porque ajudou o time a conquistar um título. Se você é torcedor dos Mavericks, no entanto, você vaiar ele em toda oportunidade que tiver. No dia 18 de dezembro de 2014, com o Boston Celtics ansioso para seguir em uma nova direção na era pós-Big Three, eles também trocariam Rajon Rondo para o Dallas Mavericks. O que inicialmente parecia uma ótima aquisição para um time do Mavs que buscava voltar à disputa, rapidamente se transformou em um poço de drama. Tendo uma discussão acalorada. Quero dizer, ele está basicamente dizendo para ele sentar, você sabe o quê? Logo na sua chegada, ele não se deu bem com Rick Carlisle. Agora, para quem não conhece o Rick, ele não dá liberdade total ao armador ou a qualquer jogador, independentemente do status. Em vez disso, ele prefere chamar as próprias jogadas e simplesmente fazer com que o armador execute o que ele manda. Rondo não gostou, pois achou que o plano de Rick limitava sua liberdade e criatividade em quadra. Rondo é um armador que se destaca em espaço aberto. Ele gosta de jogar sentindo o ritmo e o fluxo do ataque, ao contrário de um plano de jogo rígido que Rick Carlisle impõe. Rondo também tem um ego bastante grande, assim como Rick Carlisle. Então, os dois bateram de frente imediatamente, de qualquer forma, enquanto a temporada 2014-2015 seguia em frente, com ambas as partes tentando deixar as diferenças de lado. Os Mavs venceram 50 jogos naquele ano, o que é impressionante dado o quão desorganizados estavam. Depois, começaram os playoffs. Rondo comete a terceira falta na arena apenas 10 segundos após iniciar o terceiro quarto. 4 faltas para Rondo agora, no jogo 2 contra o Houston Rockets. Rondo desistiu no meio do jogo, jogou 10 minutos e ficou no banco pelo resto da partida. Pouco depois do fim do jogo, os Mavs anunciaram que Rondo deixaria o time e não voltaria. Mudança total nas reações iniciais sobre a troca que o trouxe aqui. Dallas esperava que Rondo se adaptasse e renovasse com o time. Mas depois do que aconteceu aqui, depois de literalmente desistir no meio do jogo, isso estava fora de questão. Alguém poderia sugerir que Rondo desistir dos Mavs foi o auge do seu ego inflado e do seu egoísmo por se recusar a colocar o time acima de si mesmo. Na verdade, foi mais sutil, abre aspas. Quando cheguei em Dallas, disseram: queremos que você seja Jason Kidd, seja vocal, lidere o ataque e cumpra seu papel de armador. Em certo jogo, Rick Carlisle repreendeu Rondo, batendo no chão e gritando por ele não seguir a jogada chamada. Rondo achou desrespeitoso e sentiu que o tratavam como novato, não como veterano e campeão. Simplificando, foi um total choque de personalidades. O estilo de treinador de Carlisle não combinava com o estilo de jogo de Rondo, com algumas falhas de comunicação no meio. Ambos chegaram ao seu limite, e isso acabou levando Rondo a sair de Dallas. Kobe Bryant. A carreira de Kobe é vista em 2 fases: os 3 primeiros títulos com Shaq e os campeonatos seguidos com Paul Gasol. O que costuma ser esquecido são os anos intermediários da carreira de Kobe, quando atuava em nível histórico. Seus colegas de equipe estavam no pior momento. Sua campanha nos playoffs de 2006, especialmente contra os Suns, com Kobe tendo possivelmente sua série de playoffs mais lendária de todas. George passa para Kobe. Bryant entra e faz a cesta. Ótima jogada. Segundos finais. Bryant para a vitória. Bam! Embora tenha acabado em derrota, o que se esquece é sua campanha nos playoffs de 2007, quando enfrentou os Suns de novo e perdeu de forma ainda mais constrangedora em 5 jogos. Isso nos leva ao jogo 5 daquela série, quando os Lakers estavam para ser eliminados e Kobe fez pouquíssimos arremessos de 3 no segundo tempo, nenhum no último quarto.
Por quê? Por que o maior arremessador da NBA decidiu, parar de arremessar? Nos bastidores, Kobe e a diretoria passaram a temporada toda em conflito. E a discussão girava em torno do seu estilo de jogo, e talvez fosse ele quem precisasse mudar se os Lakers quisessem vencer. Ele arriscava uma quantidade absurda de arremessos difíceis e constantemente colocava o time na fogueira sempre que perdiam, os Lakers. A mídia caiu em cima dele. Diziam, ei, se ele envolvesse mais os companheiros de equipe, talvez eles ganhassem mais jogos. Kobe, como era de se esperar, não gostou nem um pouco das críticas e ameaçou pedir uma troca até o verão. Era quase certo que Kobe pediria para sair de Los Angeles e buscar outra oportunidade. Então, entrando nos playoffs de 2007, havia uma grande chance de essa ser a última vez que veríamos Kobe com o uniforme dos Lakers. Como os azarões, mais uma vez, e enfrentando o Phoenix Suns novamente, havia um clima de incerteza em relação ao futuro dele com o time. O jogo 5 foi aquele em que muitos especularam que ele desistiu do time. Ele tentou absurdos 30 arremessos no primeiro tempo, enquanto o Lakers ficou 12 pontos atrás no intervalo. Como disse, ele só fez 3 arremessos no segundo tempo. Mas, curiosamente, o Lakers realmente fez mais pontos que o Suns no segundo tempo, com Kobe passando a bola. Estatísticas mostram que o time jogou melhor quando Kobe passou mais a bola. Talvez o Lakers estivesse descobrindo algo. Devido à gravidade de Kobe, ele atraía defesas inteiras, então seus companheiros deveriam se beneficiar mais quando ele passava a bola. Esse momento manchou o legado de Kobe, mas logo foi esquecido após a reconstrução do Lakers e os 2 títulos conquistados por ele. Pouco tempo depois de LeBron James, a melhor maneira de descrever a primeira passagem de LeBron por Cleveland é como um exército de um homem só. Ele levou elencos muito fracos a mais de 60 vitórias por 2 anos seguidos, mas seu time ficou aquém em ambos. Antes dos sumiços de LeBron, nas finais de 2011 e já na semifinal de 2010 contra os Celtics, até seus fãs mais fiéis começaram a duvidar de seu desejo de vencer a bola. Forçando o arremesso com a série empatada em 2-2, o jogo 5 aconteceu na casa dos Cavs. Essa era a chance deles de esmagar os Celtics, mas eles perderam por 32 pontos. O famoso jogo da desistência, como diz Skip Bayless, LeBron fez só 15 pontos com 3 de 14 nos arremessos, mas não foi só a falta de produção dele, parecia meio estranho. LeBron estava jogando muito bem, mas agora parecia desligado e desinteressado. Sim, foi uma lavada, mas ele já estava totalmente fora mentalmente desde o início do jogo. Então o que aconteceu? Lembra do boato sobre Delonte West ter dormido com a mãe do LeBron? Bem, foi mais ou menos nessa época que esse boato veio à tona e algumas pessoas começaram a especular. LeBron confirmou isso entre os jogos 4 e 5 contra o Boston. É por isso que ele ficou tão retraído pelo resto da série, enquanto os Cavs perderam os jogos 5 e 6 e foram eliminados anos depois. Delonte West negou os rumores e disse nunca ter tido um caso com a mãe do LeBron, mas o dano já estava feito. Os rumores dominaram as manchetes e LeBron já não aguentava. Ele saiu de Cleveland no mesmo verão para buscar um título em Miami. Os boatos sobre Delonte West tiveram um grande papel em sua saída, além dos repórteres que não paravam de perguntar sobre isso. Vince Carter ao chegar em Toronto. A ascensão de Carter ao estrelato coincidiu com a explosão de popularidade do basquete no Canadá. Diferente do Vancouver Grizzlies, que foi obrigado a se mudar anos depois, o Raptors permaneceu graças a um só homem. Carter tinha o mesmo status de celebridade que Kobe, Shaq e até Allen Iverson. E fez tudo isso jogando por uma cidade com um time de expansão novo. A febre Carter atingiu o auge no concurso de enterradas de 2000 quando ele cativou o mundo, Conor, com sua primeira enterrada. Vamos pra casa, pessoal. Nos playoffs de 2001, sua série de segunda rodada contra Allen Iverson foi um dos confrontos mais aguardados há tempos. Mas, infelizmente, essa seria a última vez que Carter seria relevante com a camisa dos Raptors. Nesta temporada, tudo o que Carter construiu desmoronou e o time quase ficou fora dos playoffs. Por anos consecutivos, o ressentimento dele em relação aos companheiros de equipe e à organização foi crescendo lentamente ao longo dos anos. No verão anterior, os Raptors demitiram toda a comissão técnica para reconstruir o time em torno de Carter e voltar a ser competitivos.
Essas esperanças acabaram quando Carter pediu para ser trocado. Dizer que foi um pedido é até generoso. Ele exigiu uma troca e sabotou o próprio time até atenderem suas exigências. Por exemplo, em 11 de dezembro de 2004, o jogo entre Raptors e Seattle Supersonics foi decidido na última posse, quando o Raptors tentou criar uma jogada para vencer. Segundo Ray Allen, Carter foi até o banco dos Sonics, revelou a jogada que os Raptors fariam e foi exatamente o que ocorreu. Eles fizeram essa jogada e, claro, não converteram. Isso foi demais. Em 20 jogos, Carter teve média de 16 pontos, diferente das temporadas anteriores. Um mês depois, os Raptors trocaram Carter para o New Jersey Nets, onde ficou por 15 anos. Sempre que Carter voltava a Toronto, o ambiente era hostil. Torcedores zombavam e vaiavam Carter sem parar, tanto por abandonar o time quanto por trair os companheiros. Se naquela época você me perguntasse se Toronto aposentaria a camisa de Carter, eu diria que jamais. Quando fizeram isso em 2024, fiquei chocado. Realmente inacreditável. Acredito que o ditado "o tempo cura todas as feridas" é mesmo verdadeiro. Meu coração estava cheio de alegria por ter esse momento com vocês. Isso nos faz pensar se Oklahoma City aposentará a camisa do Kevin Durant um dia. Sim, ele saiu como agente livre, mas nunca sabotou o time nem fez algo tão grave quanto Carter. Tenho certeza de que isso vai acontecer eventualmente, mas mesmo agora é difícil imaginar isso. Dennis Rodman, assim como Michael Jordan, Scottie Pippen e Phil Jackson, teve sua última temporada em Chicago em 1998, mas sua carreira continuou depois disso. Ansioso para colocarem ele no jogo e ouvir o barulho 6-5. Espero que ele coloque os tênis antes de entrar, porque ele não fez isso no outro time. O Lakers contratou ele, esperando que fosse uma presença veterana positiva para um vestiário cheio de jogadores jovens que poderiam aproveitar sua experiência. Mas esperar que Dennis Rodman ofereça liderança veterana é meio estranho. Assim que chegou, Rodman literalmente sumiu por 2 semanas para apostar em Las Vegas. Em um artigo de 1999, a autora Beth Harris escreveu: "O time queria seus rebotes e defesa que conseguiu, mas ele também fez bastante para atrapalhar. Atrasos, faltas, licenças, recusa em jogar, expulsões e críticas aos colegas pela falta de esforço. Ele frequentemente faltava aos treinos e lidava com muitos problemas pessoais, incluindo um divórcio conturbado. Quando perguntavam sobre sua ausência, os Lakers sempre davam desculpas como 'esse é o jeito dele' ou 'já esperávamos isso'. Mas na alta cúpula da diretoria, eles não estavam satisfeitos. Na temporada do lockout, Rodman jogou só 23 dos 50 jogos e foi dispensado semanas antes dos playoffs. Curioso é que, 1 ano depois, os Mavericks apostaram em Rodman. Dallas é sua cidade natal, então talvez jogar lá aumentasse sua vontade de se destacar. O cara jogou só 12 vezes pelos Mavs antes de sair. Assim como em Los Angeles, Rodman perdeu o interesse pelo esporte e nem aparecia ou ajudava o jovem time dos Mavs. Ele também não gostava do jeito intrusivo de Mark Cuban na administração do time. Engraçado, mas sempre imaginei que a carreira de Rodman terminaria assim. Esses foram 5 jogadores da NBA que saíram de seus times de forma absurda. Diga o que acha nos comentários. Você lembra de jogadores que desistiram durante jogos ou temporadas e sabotaram seus times torcendo pela derrota? Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, até a próxima. Valeu!